Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Preste atenção aqui na nossa conversa, porque a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre febre, meus amigos. É isso mesmo. Está aí o tema na tela para a gente, febre. Quando devemos nos preocupar? Às vezes você pai, você mãe, não sabe como é dolorido você ver o seu filho doente, né? E às vezes uma febre pode indicar muita coisa e é preciso sempre estar atento. E o doutor vai explicar tudinho para a gente a partir de agora. Doutor, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Alistene. Boa tarde a todos da Sertão TV que nos ouvem e nos assistem nesse momento. Realmente é um tema muito importante de se discutir, é uma grande preocupação, não só para os pais, porque os filhos têm muitas infecções que têm febre, mas também para os adultos e para os idosos. Sempre que a gente está nesse estado de febre, a gente pensa em várias doenças, né, principalmente infecções, e entender um pouco melhor como funciona esse processo pode nos ajudar muito. Doutor, falando um pouquinho específico sobre as crianças, né? É muito comum criança sentir febre. A partir de que momento um pai pode ficar mais alerta em relação a esse sintoma na criança? De fato, né, é muito mais comum que as crianças tenham febre, porque as crianças têm muito mais doenças que causam febre. Sejam elas infecções, as crianças nos 2 primeiros anos de vida têm muito mais infecções, e doenças inflamatórias também que causam essas febres. E os pais devem se preocupar sempre que a febre atingir um valor de 37,8 graus, que é o valor que a gente considera como febre. A febre ela é um sinal de alerta. Pode ser que esse alerta seja relacionado a algum processo de desenvolvimento ou um processo, digamos assim, autorresolutivo, que vai se resolver sozinho, mas também pode significar algo mais sério que está por vir. E aí, qual é a recomendação que o pai precisa ter? Essa automedicação para controlar a febre, isso é recomendado para crianças ou não? Na verdade, a automedicação, a terapia antitérmica, né, sendo mais claro o uso do paracetamol, da dipirona, do ibuprofeno, que os pais normalmente têm em casa, ela é um tratamento sintomático. Ele vai tratar aquele sintoma de aumento da temperatura. Mas muitas vezes a febre faz parte de uma doença muito maior. Então eu costumo dizer que nos primeiros sinais de febre é importante que o paciente, o familiar, procure uma assistência médica quanto antes. Então a febre é sinal de alguma coisa? Sim, costumeiramente sim, de alguma alteração. Não necessariamente uma doença grave, mas sinal de que há alguma alteração. Porque se a gente imaginar, o nosso corpo ele tem um centro regulador, que regula essa temperatura. Quando esse centro está desregulado e a temperatura habitual do corpo se eleva, alguma atividade a mais está acontecendo. E se eu negligenciar essa febre, doutor? Se eu estou com esse sintoma de febre, estou sentindo, mas eu não estou muito ligando, vou levando, o que isso pode provocar? O que isso pode ocasionar? Bom, nas crianças, né, elas ainda estão desenvolvendo seu sistema neurológico. Então, uma febre muito alta pode levar às temidas convulsões, que geram tremenda preocupação para os pais. Nos adultos, algumas doenças que cursam com febre crônica, como, por exemplo, a tuberculose, é uma doença muito negligenciada também. Os pacientes sentem febre, mas acabam não procurando. E as febres nos idosos, além das preocupações de infecções, a gente tem que ter uma especial atenção para doenças mais sérias, como câncer, por exemplo. Então, a febre não pode ser negligenciada. A gente tem que dar atenção a ela, né? Sim, e vou além. Além da febre ser tratada, ela precisa ser investigada. Não é normal sentir febre habitualmente. Não é normal. Ela normalmente está associada a algum processo que está acontecendo no corpo. E a febre, ela costuma ser... vem acompanhado, assim, várias doenças, né? O senhor falou sobre a tuberculose, mas uma simples gripe pode ocasionar uma febre, uma dor de garganta ou uma outra situação, uma infecção, pode ocasionar febre? Sim, os quadros infecciosos em geral cursam com febre, né? Os quadros respiratórios, que você citou bem, os quadros tanto da via aérea superior, do nariz, da garganta, quanto também do pulmão, como a pneumonia. Também os quadros abdominais, as diarreias, é muito comum que cursem com febre. As doenças infecciosas da pele, como a celulite, a erisipela também, assim como outras doenças que não são as infecciosas, né? Como doenças inflamatórias, reumatológicas, como o câncer, por exemplo. O que o senhor mais tem atendido aí no seu consultório, doutor, de pessoas que procuram com esse sintoma, com febre? Quais são as doenças mais comuns?
Entre as crianças, realmente é muito comum as doenças da via aérea, né, respiratórias, né, tanto as infecções de via aérea superior, que a gente costuma dizer, que são as doenças do nariz, do ouvido, da garganta, como também as doenças pulmonares, né, as bronquites, pneumonias, bem como as doenças abdominais, as diarreias, que são muito comuns nas crianças. Dos adultos, especialmente, a gente vê bastante as doenças reumatológicas, os pacientes que têm febres crônicas, associadas principalmente a dores nas articulações, ou então manchas estranhas no corpo, que acabam revelando uma doença, digamos assim, mais complexa que somente a febre. E nos idosos, como eu falei, a gente nunca pode deixar de pensar e rastrear sempre doenças mais sérias. Então é preciso sempre estar em alerta em relação a apareceu febre, pode ser alguma coisa, então é bom procurar sempre o médico, né? Sim, eu costumo dizer que no começo as doenças são difíceis de diagnosticar e são fáceis de tratar. Com o avançar das doenças, as doenças vão ficando mais fáceis de diagnosticar, porém bem mais difíceis de tratar. Então, o quanto antes buscar atendimento médico é importante. Doutor, nós estamos vivendo um período que as crianças estão de férias, estão em casa e estão mais afastadas da escola, mas a gente já está, na próxima semana, eles já estão voltando para a escola, para aquela rotina, e criança em escola a gente sabe que acaba pegando uma gripe aqui, uma gripe acolá. Qual é a principal recomendação para os pais, né? Quando os filhos vão voltar para a escola, né? E aparece gripado, está com o nariz escorrendo, está com aquela tosse, aquela famosa gripe mal curada, que o pai e a mãe da gente sempre fala, gripe mal curada, menino, tu não se cuida direito. Qual é a recomendação que a gente dá para um pai e para uma mãe? Tem a expressão também renovar a gripe, né? Renovar a gripe. Na verdade, a primeira recomendação são as recomendações primordiais, né? Um sono adequado, uma dieta. O sono interfere, doutor? Sim, bastante. Durante o sono, o corpo se regenera, equilibra os seus hormônios, equilibra suas interleucinas inflamatórias, que são responsáveis por esse processo de infecção. Então, uma boa noite de sono também faz parte tanto de um tratamento quanto de uma prevenção de uma boa saúde. Além disso, uma boa dieta, né? Uma dieta equilibrada, uma dieta adequada, evitando os excessos, evitando os alimentos que geram mais inflamação, também são muito importantes. E principalmente uma recomendação para os pais é evitar mandar seus filhos para a escola com sintomas de doenças infecciosas, porque acaba criando um efeito dominó. Uma criança vai, contamina as outras crianças, obviamente elas são crianças, elas brincam juntas, elas interagem, não respeitam nenhum tipo de distanciamento ou etiqueta social, óbvio, porque são crianças, e acabam contaminando as outras crianças. Daqui a pouco, quando a primeira criança está ficando boa, aquela que ela contaminou pode contaminar ela de volta, e aí é o que as pessoas chamam de renovar a gripe, né? Então, esses cuidados são muito importantes. Doutor, falando especificamente sobre o uso da máscara, a criança, quando está com sintomas gripais, vamos dizer assim, é recomendado que elas usem máscara ou não? Olha, esse hábito, outros países, como por exemplo os países asiáticos, já tem muito da população habitualmente utilizar máscaras quando está cometido de algum processo infeccioso, né? Eles passaram por muitas infecções, a gripe aviária e dentre outras. Aqui não é tanto esse costume. E a gente fala de criança, mas tem as faixas etárias da idade, né? Obviamente, com uma criança menor que 5, 6 anos, ela tem uma dificuldade de utilizar uma máscara por muito tempo, incomoda a orelha, incomoda o nariz, então é um pouco mais difícil de ela se adaptar. Mas sempre que alguém tiver acometido de sintomas e estritamente precisar se locomover e ter contato com outras pessoas, é de boa etiqueta social que use a máscara, sim. Que use a máscara, é recomendado. E que lave as mãos, principalmente. A gente toca muito nas outras pessoas, acaba passando a mão no nariz e higienizar as mãos sempre, ou com água e sabão, ou com álcool em gel, é muito importante. Doutor, para quem está com febre, estou em casa, uso aquele meu termômetrozinho que eu compro na farmácia e tal, é baratinho, eu tenho aquilo em casa, vez por outra eu estou lá aferindo a minha temperatura. Eu posso confiar naquele termômetro? Se não, qual é a maneira mais adequada para eu aferir essa temperatura em casa? Na verdade, no Brasil a gente convencionou utilizar o termômetro axilar. Outros países a gente acha que todo mundo mede na axila, né? Mas outros países medem na testa ou medem na nuca. A gente viu muito na pandemia, né? Que a gente trouxe aquelas pistolinhas de medir na testa. Outros países medem em outras áreas do corpo, tá certo? E a gente utiliza o termômetro axilar. A gente usou por muito tempo o termômetro axilar de mercúrio. Acho que todo mundo que é um pouco mais velho se recorda que a coluna de mercúrio ia subindo e a gente
olhava, assim, tinha que virar, às vezes é meio ruim de olhar, enfim, quem passou esse tempo lembra. E hoje a gente utiliza o termômetro digital, tem menos risco de contaminação, é mais seguro. E esses termômetros habituais de farmácia, eles são muito confiáveis, sim. Eu quero até fazer um parênteses aqui para diferenciar o que é febre aferida de febre inferida. Febre inferida era aquilo que era muito comum, quando a gente era mais novo, assim, o pai da gente, mãe da gente, a avó, botava a mão na testa, ou botava a mão no peito, ou aqui no pescoço, e acabava dizendo ali, decretando que você estava com febre ou não estava com febre. Acho que todo mundo que é adulto já passou por isso. Isso é a febre inferida. Essa medida é uma medida estimativa. Eu estou usando a minha temperatura para estimar a temperatura de outra pessoa. Para a gente tomar uma conduta é muito complicado. Então, enquanto a febre aferida é aquela que eu aferi, eu medi, e eu tenho um valor exato. E esse valor exato nos ajuda muito. Porque a gente tem que lembrar também que a febre, normalmente, ela necessita de uma intervenção. Mas os estados febris, que são aqueles estados intermediários, onde a temperatura varia entre 37,2 e 37,7, por vezes são estados benéficos para o corpo. Digamos que é uma ativação daquele sistema imunológico. E cortar aquele processo pode prejudicar. Doutor, para pessoas como eu que... Não é que às vezes me chamam de... Fico procurando doença. Não é que eu procuro doença, não. É porque eu fico muito ligado, vidrado. Fico olhando no termômetro, contando o número para saber se está... Qual é o número ideal X para dizer, pronto, a partir de agora eu estou com febre? É 37, 38, 30, como é? A gente, nas crianças especificamente, a gente está revendo um pouco isso, porque a criança é um pouco mais permissiva, chama de termolábio, ela varia mais a temperatura. Mas a gente convenciona até hoje nos adultos e também nas crianças uma temperatura de 37,8 a 38,0. Então, a partir de 37,8 eu já posso me considerar com febre. Certo. Entre 37,2 e 37,7 eu estou no que a gente chama de estado febril. E entre 36, que é a temperatura normal, e 37,2, 37,1 é o que a gente chama de oscilação da temperatura normal. Também é importante destacar que a temperatura varia até 1 grau durante o dia. Tem horas do dia que o corpo é mais frio, tem horas do dia que o corpo é mais quente. Então, uma pessoa que está com 39 graus de febre, com 40 graus de febre, realmente tem alguma coisa no corpo que não está adequada, não é? Sim, sem dúvida. Inclusive as febres até um pouco mais brandas, digamos assim. Na nossa prática, a gente vê que algumas doenças cursam com febres muito altas e outras doenças cursam com febres mais brandas, digamos assim. Todas necessitam de intervenção e necessitam do seu tratamento adequado. Mas, de fato, existem algumas doenças que cursam com febre mais alta. E existem outras, digamos assim, outros fenômenos clínicos que são parecidos com a febre, que é a hipertermia e a hiperrexia, que também causam elevação de temperatura, mas tem outra origem, por exemplo. Doutor, pode parecer uma pergunta boba, mas esse é muito comum que acontece. Por que é que quando eu estou com febre, minha temperatura está alta, eu fico com frio? Olha, primeiro eu costumo dizer que não existe temperatura, não existe pergunta boba, né? Eu sou professor, dou aula tanto na faculdade quanto na especialização de clínica médica. E todas as perguntas é a dúvida de alguém. É a dúvida de alguém, que né? Certamente é a dúvida de muitos ouvintes nossos aí que estão nos acompanhando. Olha, quanto à temperatura, como é que eu posso lhe explicar? A oscilação da temperatura, ela é muito mais prejudicial do que mesmo a temperatura elevada. A gente, antigamente, tinha o costume de utilizar muitos meios físicos, né? E aí esses meios físicos, por exemplo, o banho de água gelada, o banho com álcool, eles levavam muito à oscilação. E a gente sabe que tanto o aumento quanto a oscilação muito rápida da temperatura pode gerar problema, certo? Quando a gente tem febre, o nosso corpo, ele joga calor. A gente está com calor acima do normal. Quando a gente está com calor acima do normal, a gente joga calor para o meio que a gente está. E como a gente joga calor para esse meio, o nosso corpo entende, esse centro regulador, que nós estamos perdendo calor. Como ele entende que eu estou perdendo calor, ele tem um reflexo de frio, porque o contrário do calor é o frio. Por isso que dá esse calafrio. Interessante, né? Lembrar também que algumas multiplicações, tanto dos vírus quanto das bactérias, também dão esses calafrios.
Então, muitas vezes, aquele calafrio é aquele calafrio que vem de 4 em 4 horas, ou de 6 em 6 horas. Ali não necessariamente é só a febre. Ali pode ser a multiplicação do vírus ou da bactéria que está acontecendo no corpo. E quando ele se multiplica, ele dobra de tamanho, ele gera esse processo inflamatório que dá esse calafrio. Perfeitamente. Meus amigos, estamos conversando com o Dr. Tiago, estamos tirando dúvidas aqui básicas sobre febre e sobre essas doenças mais comuns que a gente vive nessa sazonalidade dos tempos. Se você quiser mandar alguma pergunta para cá, é só mandar uma mensagem no 3441-3592, 988-83-7213. O doutor está aqui para responder as perguntas com você, tá bom? É só você mandar mensagem. Meninos, é só mandar mensagem aqui no WhatsApp que eu dou uma conferida, tá certo? Doutor, outra dúvida. Estou com febre. Quer dizer que se eu tomar banho, um banho frio, baixa a febre ou é invenção? Baixa, sem dúvida, né? A febre, aumento da temperatura, se eu exponho o corpo digamos assim, a um choque de temperatura, uma temperatura mais baixa, eu vou baixar aquela temperatura. A questão é que, como eu falei, a oscilação da temperatura também pode ser prejudicial. Então, a gente utiliza esses que a gente chama de meios físicos, né? Que é o banho com álcool, que é o banho com água gelada, imersão do paciente numa banheira com água gelada, em alguns casos, para, digamos assim, febres extremamente altas e para febres refratárias ao tratamento antitérmico convencional, com as medicações. Então, o banho frio pode ser uma alternativa para... Sim, mas não a primeira. Não a primeira. Né? E tem que ter muito cuidado com a velocidade da redução da temperatura. Então, assim, os cuidados para se fazer meios físicos são tão grandes que a gente até reserva essa medida para poucos casos hoje. Doutor, tem algum chá, alguma coisa que possa eu tomar e, sei lá, e baixar a febre, ou alguma coisa, algum medicamento não convencional utilizado no mundo farmacêutico, sabe? Remédio caseiro, vamos dizer assim, né? Um lambedor, um negócio, um chá que baixa febre ou não tem? Olha, primeiro a gente médico costuma, digamos assim, utilizar muito a alopatia, que é a medicina baseada em medicamentos cientificamente comprovados. E a grande maioria desses chás não tem evidência científica. Mas eu faço uma ressalva, que grande parte das medicações que a gente utiliza são derivados de moléculas químicas retiradas de plantas. Então, por exemplo, alguns ácidos, como anti-inflamatórios, são tirados da casca do salgueiro, por exemplo. Então, só que são trabalhados, essa molécula é exposta, é beneficiada para que se torne isso. Então, assim, com evidência científica declarada, não. Mas também não existe evidência científica de que algo não funcione. É uma zona cinza para a gente, digamos assim. A gente não tem como comprovar nem que funciona, nem que não funciona. E no momento da febre, a gente precisa de uma coisa que comprovadamente funcione, né? Perfeitamente. Doutor, uma outra situação. Pressão baixa. Já chegou aqui uma pergunta. O pessoal... às vezes a gente costuma estar numa situação, às vezes está com febre, está com aquela moleza no corpo, e aí escurece tudo, a pessoa para, chega até muitas vezes a desmaiar, tem esses picos de pressão. Como é que a gente controla isso e por que é que isso acontece? A febre, ela é um aumento da demanda de produção do corpo. Ela demanda um aumento da frequência cardíaca, um aumento da produção das células de defesa. E muitas vezes esses processos têm o que a gente chama de repercussões sistêmicas, que afetam os outros órgãos e também afetam a produção da pressão arterial comum, certo? E eu tenho que fazer um parêntese aqui muito importante, até de utilidade pública, sobre a sepse. A sepse, que antigamente chamava de sepsemia, infecção generalizada, um dos primeiros sintomas que acontecem com ela é a redução da pressão associada à febre. Então, inclusive é um critério de gravidade da sepse. Então, o paciente que tem febre e tem uma redução de pressão, seja uma redução de pressão em qualquer posição, ou seja, uma redução de pressão quando se levanta, que a gente chama de hipotensão postural, deve buscar com extrema velocidade o atendimento médico. Isso pode ser um sinal muito grave de que algo está errado. Sim, já é um sinal. Já é um sinal. A gente precisa descobrir o que está errado e tratar o quanto antes, na verdade. O que ocasiona, doutor, esses picos de pressão, né? Às vezes a pessoa está com uma pressão muito lá embaixo, e às vezes está com uma pressão muito lá em cima. O que é que faz controlar isso, né? E por que é que existem esses picos? Normalmente, as causas de hipertensão, no geral,
elas são ocasionadas por um aumento da resistência da circulação. A pressão, eu comparo muito com encanação de água, né, de sistema hidráulico. Quanto mais difícil de chegar num ponto, mais pressão eu preciso colocar na bomba para que o líquido chegue naquele ponto. Perfeito. É a mesma coisa com o sangue. Quanto maior resistência, e aí eu falo aqui da obesidade, das doenças causadas por inflamação vascular, que o tabagismo ajuda muito, o consumo de dieta rica em gordura ajuda muito. Quanto mais dificuldade eu tenho de fazer aquele sangue chegar em todos os locais do corpo, mais pressão eu preciso colocar. E quando eu coloco mais pressão, eu tenho um processo de hipertensão arterial sistêmica. Eu preciso jogar mais pressão na minha bomba cardíaca, que é o coração, que é uma bomba hidráulica, para fazer com que esse sangue circule no corpo todo. Isso gera hipertensão. Normalmente a hipotensão está associada a um aumento do consumo daquele líquido. Eu tenho um processo inflamatório, o meu vaso, que tem um determinado, vaso é artéria e veia, né? Que tem um determinado calibre, ele aumenta o calibre, e aí funciona mais ou menos como aquela mangueira que a gente usa para limpar o carro. O que é que acontece? Se eu aperto o lúmen da mangueira, que é o hósteo por onde sai o líquido, ela sai com mais pressão. Não é isso? Isso. Se eu aumento aquele lúmen, ela começa a sair mais fraca, com menos pressão. E ocorre uma hipotensão. Isso é a mesma coisa. Quando eu aumento o lúmen do meu vaso por um processo inflamatório, uma febre, por exemplo, a pressão diminui, porque o tamanho do vaso aumentou. E para jogar o mesmo tanto de sangue para um vaso maior, ele faz com uma pressão menor. Perfeitamente. E aí você entende por que é que você tem a pressão alta e por que é que você tem a pressão baixa. Exatamente. Obviamente que a gente está fazendo comparações e simplificando para que a gente alcance mais da população. Existem processos quimiotáticos, interleucinas, processos inflamatórios, uma cascata toda de alterações intrínsecas que acontecem para que esse processo ocorra. Mas simplificando e fazendo comparações didáticas, funciona assim. 2 perguntas ainda sobre a história de pressão. Doutor, estou com a pressão muito baixa, botar sal debaixo da língua, ajuda a subir? A gente sabe que o sal ele é um alimento osmolar. O sal puxa água. Então, se a minha pressão está baixa, como eu falei, eu tenho pouco líquido dentro daquele vaso. Se eu ingiro o sal e o sal puxa aquele líquido para dentro do vaso, eu estou compensando esse processo que eu acabei de citar. Então, momentaneamente pode ajudar, mas o principal é tratar a causa daquela hipotensão, porque o sal vai durar um pouquinho ali no sangue, já ele vai ser excretado e a pressão vai baixar novamente. Então, não é remédio, é, digamos aqui, um socorro emergencial e paliativo, digamos assim, parcial. Pelo amor de Deus, não vamos estar comendo não é tratamento. Não é tratamento, não vamos estar comendo sal por aí não, pelo amor de Deus, procura um médico o quanto antes. Doutor, e a atividade física ajuda a controlar esses picos? Sim, bastante. Quanto mais eu facilito a circulação do meu sangue, e quando eu faço atividade física, atividade aeróbica, ou mesmo atividade anaeróbica, que a gente sabe hoje, atividade aeróbica é aquela que eu corro, que eu uso minha parte respiratória. Atividade anaeróbica é aquela que eu faço e a respiração não é... O esforço da respiração não é constante. Como, por exemplo, a musculação, para a gente entender. Né? E a atividade aeróbica é a corrida, a natação, a bicicleta. Então, quando eu faço essas atividades, eu estimulo que o meu sangue circule melhor nesses vasos. Eu melhoro a função deles. E aí, quando eu estou no repouso, depois dessas atividades, o sangue circula melhor. Se o sangue consegue circular melhor, ele precisa de menos pressão para chegar onde ele quer chegar. Então, consequentemente, leva a uma redução dos níveis pressóricos. Então, a atividade física sempre é recomendável? Sim, e as recomendações atuais são de 150 minutos por semana. Normalmente, no consultório, a gente orienta no mínimo 3 vezes por semana de 50 minutos ou 5 vezes por semana de 30 minutos, a depender do que cada paciente prefere. Então, 30 minutos por dia de uma caminhada ajuda em muita coisa? Demais. Ajuda tanto a circulação arterial, prevenindo doenças como infarto, prevenindo doenças como AVC, quanto também com a circulação venosa, prevenindo a formação de varizes e tromboses venosas. Né? Então, recomendado mesmo é fazer atividade física? Sim, bem como uma dieta que não tenha alto nível de gorduras, principalmente as gorduras ruins, né? As gorduras polissaturadas.
E também o sono, o repouso adequado, para que todo esse processo de hormônios e inflamatórios ele fique sempre sendo corrigido. Falando sobre o sono, doutor, e aí a gente está conversando, eu estou botando várias perguntas aqui que eu tenho certeza que alguém em casa está se identificando. A gente fala de sono, dormir é bom, mas dormir quanto tempo é necessário para a gente recuperar? Outra, faço uma conta, não, eu vou conseguir esticar aqui, eu vou dormir 4 horas aqui, quando for de tarde eu durmo mais 2 e durmo 6. Essa variação e essa contagem está certa? Eu preciso dormir um tempo específico, X, e depois eu posso dormir de novo, isso compensa, como é que é? Bom, primeiro essa pergunta ela tem várias respostas a depender da idade do paciente. A gente sabe que os recém-nascidos, por exemplo, eles dormem de 11 até 17 horas por dia. Então a necessidade de sono deles é muito grande. E a criança vai avançando, daqui a pouco a criança dorme a noite toda, mais um cochilo da manhã, um cochilo da tarde, depois só o cochilo da tarde, depois a noite toda, mas começa a dormir mais cedo e termina mais tarde. Tanto que elas dão uma dificuldade para ir para a escola, né? Porque a criança necessita mais sono. O adulto, que é a maioria das pessoas, necessita entre 7 a 9 horas de sono. Tá? E o idoso ele necessita de um pouco menos. Isso tem a ver com o desenvolvimento cerebral, correção desses processos, a necessidade de fixar o que foi aprendido durante o dia. Então, todas essas necessidades demandam um tempo de sono, para que aquela memória imediata que nós construímos no dia se transforme numa memória duradoura, e a gente guarde aquelas informações. E quanto à constância do sono, o tempo, a intermitente ou o sono constante, a gente sabe que o sono ele tem profundidades. Ele tem níveis de profundidade. Existe um sono mais superficial e existe um sono mais profundo. E nesse sono mais profundo é onde esse processo acontece com mais intensidade. Se eu interrompo esse sono a todo momento, eu não permito que o paciente atinja muitas vezes o sono mais profundo. Como ele não atinge esse sono mais profundo, esse sono fica prejudicado. Então, muitos pacientes mais velhos que têm doenças, como por exemplo doenças da próstata, que ele acorda várias vezes à noite para ir urinar, ele no fim do dia, quando amanhece, fim da noite, ele tem a impressão que não dormiu bem. Mesmo se você somar aquelas horas, tem um número bom de horas de sono, ele não atingiu esses sonos mais profundos, que são os sonos mais revigorantes. E isso pode interferir na qualidade de vida? Sim, sem dúvida. O paciente... A partir de quando eu posso pedir ajuda, doutor? Para sono, porque assim, é um negócio complicado. Isso mexe com o humor da gente, né? Isso mexe com a rotina, isso mexe com a qualidade de vida. Tanto pode ser um problema para a gente que dorme demais e para a gente que dorme de menos. Sim, inclusive a privação de sono e o sono excessivo tem uma relação direta com as doenças neurológicas, doenças psicológicas. Então, elas podem ser até sintomas dessas doenças. Por exemplo, muitos transtornos de ansiedade e depressão cursam com dificuldade de iniciar o sono ou com sonolência excessiva, que a gente chama de hipersonia. E esses pacientes precisam sim buscar atendimento. Eu costumo dizer que a doença está principalmente onde existe um incômodo. Se aquela privação de sono, aquele sono irregular, aquele sono ruim, atrapalha as suas atividades habituais, como, por exemplo, o seu trabalho, você não consegue desempenhar o seu trabalho como desempenhava antes, os seus relacionamentos, tanto dentro de casa quanto relacionamentos sociais, ou mesmo um sono que é extremamente reduzido, principalmente sonos menores que 6 horas, eles necessitam de tratamento, de acompanhamento médico. Então, é bom sempre estar ligado. Doutor, e quando eu só consigo dormir se eu tomar um remédio para dormir? Isso é muito comum, né? Os pacientes, inclusive, têm um certo preconceito com essas medicações, tem medo de ficarem viciados, né? É muito comum que o paciente, doutor, não quero que me dê tal remédio não, porque vicia, né? E eu costumo dizer que as medicações, elas existem para tratar uma necessidade do nosso corpo, ou da nossa mente, claro. E no momento que a gente prescreve uma medicação, primeiro o médico precisa avaliar muitas coisas para prescrever uma medicação. Primeiro a indicação, se aquele remédio realmente serve para aquilo que o paciente está ali relatando. Segundo, as contraindicações, se existe algo naquela molécula que vai fazer mal àquele paciente específico. E terceiro, a posologia, com que frequência e com qual dose eu vou dar aquela medicação. Passado todo esse processo e a medicação bem indicada, o tempo de uso daquele remédio vai ser o tempo que o médico considerar necessário para o paciente superar aquela condição. Muitas vezes o paciente ainda está naquela condição,
mas ele estipula um tempo, por exemplo, já tomei esse remédio há 6 meses, vou parar por conta própria. E não é o momento de parar a medicação. Então, quando ele interrompe essa medicação, os sintomas podem voltar muito mais fortes, que é o que a gente chama de efeito rebote. Então, isso tem que seguir a orientação do médico? Sempre. Inclusive, grande parte das falhas nos tratamentos está relacionada à má indicação da medicação, ao mau uso pelo paciente, ou pelo uso em tempo irregular, ou por tempo inadequado, sem uma reavaliação médica constante. Uma medicação de uso crônico, ela é uma espécie de compromisso que o médico faz com o paciente, de que ele vai tomar por um tempo, mas que ele vai precisar ser acompanhado daquela condição. Perfeitamente. Então tá aí. Palavra de quem entende, palavra do Dr. Tiago para você seguir à risca a orientação do seu médico. Deixa eu mandar um abraço aqui, minha amiga Dona Branca, está lá no Jaime Lopes, diz que está gostando muito aqui da nossa conversa, que está tirando muitas dúvidas. Obrigado, Dona Branca. Doutor, ainda falando sobre sono, porque assim, isso é uma coisa que mexe muito com a gente. Aí às vezes você está lá, mas tem insônia, não consegue dormir. Você fica com a vontade, sabe da necessidade de dormir, mas não dorme, mas fica contando carneirinho, fica tomando chá de camomila, chá de não sei o quê. Doutor, a partir de que momento eu posso achar que eu preciso de ajuda, que eu não estou conseguindo dormir? Eu assisto filme, assisto novela, vejo tudo, tomo chá, tomo não sei o quê, não consigo dormir. Isso pode ser um problema do corpo, um problema da mente, um problema de saúde mental, psíquico, uma ansiedade, uma coisa. A ansiedade pode provocar insônia? Sim, inclusive as alterações do sono, muitas vezes elas são os primeiros sintomas de várias doenças. Desde doenças do nariz, como por exemplo os pacientes que roncam muito, têm um sono de má qualidade, como doenças do coração, na qual o paciente acumula muito líquido no coração e não consegue dormir, quando deita, esse líquido volta e o paciente não consegue dormir. Doenças neurológicas, doenças psiquiátricas, doenças da circulação em geral. Então, várias doenças podem causar isso. E é importante que a gente entenda que a insônia ela se divide em vários subtipos. Existe a insônia inicial, que é aquela que o paciente demora a pegar no sono. Não, doutor, eu demoro a pegar no sono, mas depois que eu durmo, beleza. Existe aquela insônia que é a insônia terminal. Doutor, eu durmo no horário que eu sempre dormi, mas estou com o costume de acordar de madrugada e não durmo mais. E existe a insônia intermitente. Aquela, doutor, eu durmo, mas acordo várias vezes durante a noite. Para cada tipo de insônia dessa, existe um tratamento mais adequado. Por isso que é importante o acompanhamento médico. Eu estou falando aqui da parte de tratamento. Esse tratamento não é só a medicação, os pacientes têm uma ansiedade muito grande pela medicação. Mas antes até de falar da medicação, é preciso que a gente fale de outras medidas, que a gente costuma chamar de higiene do sono. A gente precisa melhorar aquele ambiente que o paciente tem para que ele durma. Por exemplo, hoje a gente está muito exposto à luminosidade. Verdade. As telas, tela de televisão, tela do celular, as luzes hoje são mais intensas, inclusive. Então, todo esse estímulo luminoso tira o nosso sono. É por isso que cassino tem muita luz. É para você não sentir sono e não ir embora. Você vira a noite ali e nem percebeu. E aí, esse monte de estímulo de luz, faz com que você não tenha o sono adequado e pode levar a uma insônia. Muita gente hoje faz atividades que não sejam atividades habituais na cama de dormir. Por exemplo, fica estudando ou faz as refeições lá e aí o corpo não cria um ritual, um hábito de sono. Eu já estou ali o dia todo na cama, então meio que eu não tem aquela coisa de agora eu vou deitar, vou fazer meu ritual noturno ali e vou me preparar para o sono. Ele perdeu esse parâmetro. Então, a produção dos hormônios, principalmente a melatonina, que é esse hormônio que produz e se ativa muito mais no escuro, quando a luminosidade é baixa, ele é cortado. Então, a primeira coisa que eu faço, sempre que um paciente chega com essa queixa, é explorar as causas de higiene do sono. Muitas vezes, só essa correção é o bastante para melhorar. Quando não é necessário, a gente precisa indicar alguma terapia medicamentosa. E gente que tem problema, doutor, não sei se é chamado, posso nem chamar isso de toque, mas o barulho do ventilador, se não tiver do jeito que você costuma, isso atrapalha no sono. A cortina do quarto está um pouquinho aberta, isso atrapalha porque você não tem que fechar. Não sei o que, sabe? A cama está um pouquinho deslocada do local que você costuma dormir, você não consegue dormir. Isso também já pode ser sintoma de uma outra coisa, né? Ou não? Sim, sem dúvida. Inclusive, essas, digamos assim, essas especificidades
para que leve ao sono, pode demonstrar que esse ritual não é um ritual robusto. Ele é um ritual, digamos assim, ineficaz. Tão ineficaz que qualquer coisinha que saia do normal já é o bastante para interromper todo o ritual. Então, talvez esse ritual precise ser repensado. Essas estratégias de indução do sono precisem ser repensadas. Às vezes, a cama está, você falou, né, a cama está um pouco torta, não vai mudar em nada o desempenho do sono. Mas o paciente, aquele ritual dele não é um ritual tão robusto e acaba que ele não consegue dormir mesmo com essa pequena alteração, por exemplo. Agora, a gente sabe também que muitas pessoas são extremamente sensíveis à luminosidade. Elas não conseguem ativar a melatonina, que é esse hormônio responsável pelo sono prazeroso, se elas estiverem expostas à luz. Então, nesses casos, a gente precisa, de fato, reduzir, às vezes até zerar ao máximo a luminosidade para que essa pessoa consiga efetuar uma boa noite de sono. Perfeitamente. Olha, gente, aproveitando o Dr. Tiago para diversos assuntos, para a gente tirar várias dúvidas e para a gente já encaminhando para os nossos, finalmente aqui do nosso papo, o doutor, eu queria falar um pouquinho sobre esse calor forte que faz no nosso Sertão Central, faz aqui no Quixeramobim, essa quintura louca que a gente costuma chamar de tarde, que onde você chega e diz, ô, calor medonho. Doutor, isso também é um problema porque a gente fica muito exposto a esse sol muito forte, né? Que dicas o senhor dá para todos nós, quixeramobinenses, aqui na região do Sertão Central, que a gente convive muito com esse calor? É preciso ter muito cuidado também, né? Sim, sem dúvida. O cuidado inicial que começa antes de sair de casa, né, é a questão da fotoproteção solar. O uso de protetores de forma adequada, né? Muita gente não usa protetor solar, muita gente usa e não repassa, não faz os retoques, digamos assim, que precisa ser feito a cada 2 ou 3 horas, a depender da sua exposição, e muita gente usa na quantidade, digamos assim, irregular, não é a quantidade que o corpo precisa. Então, primeira orientação é utilizar o filtro solar adequado para o seu tipo de pele. A gente sabe que existe, a gente vê muito, né, o fator 20, o fator 30, o fator 50, então precisa ser indicado uma fotoproteção adequada para o seu tipo de pele. Segunda coisa é a hidratação. A gente entende que nos períodos mais quentes a gente transpira mais. Como a gente transpira mais, a gente perde mais líquido. E muitas vezes na correria do dia a dia a gente acaba não bebendo água como deveria. Isso gera desidratação, que pode propiciar mal-estar, pode propiciar tontura, pode levar a vulnerabilidade de infecções, por exemplo. Então é bom sempre ter cuidado com esse sol forte que faz, né? Sem dúvida, se proteger ao máximo e quando for haver exposição, proteger o corpo, proteger a pele e lembrar que essa transpiração aumenta. Tem sempre uma fonte de água por perto. Isso ajuda demais e é uma dica fundamental. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no programa, muitos assuntos, muitas dúvidas, acho que pode ter ajudado a muita gente que está nos acompanhando. Eu queria saber agora, na verdade eu queria que o senhor dissesse aqui para a nossa audiência, quem nos ouviu, quiser encontrar o senhor, quiser conversar, quiser tirar mais dúvidas, como é que acha o senhor aqui na região? Bom, senhor, eu que agradeço muito a oportunidade, é sempre uma honra poder falar em saúde, poder levar saúde às pessoas. A gente, essa conversa aqui descontraída, tenho certeza que a gente pôde debater muitos temas, inclusive, além dos temas que a gente se programou, mas a gente entende que é uma necessidade da população e a gente está à disposição. O fato de a gente ter abordado muitos temas até mostra a necessidade de vir mais vezes. Exatamente. Né? De a gente debater mais vezes as várias dúvidas que a nossa população tem. E quanto aos atendimentos, eu atendo no Grupo São Rafael, tanto consultas particulares quanto Unimed. Atendo às segundas e quintas em Quixadá, na Clínica São Rafael, e atendo às quartas-feiras aqui em Quixeramobim, sempre à tarde. A Clínica São Rafael fica ali na Rua da Cruz, vizinho à sede da Unimed, do Sertão Central. E é sempre um prazer poder atender a população aqui de Quixeramobim. Eu vou até confessar para você, eu sou cidadão daqui, tenho o título de cidadão de Quixeramobim. Amo muito essa cidade. O senhor é da onde? Sou de Quixadá. Sou aqui vizinho, mas amo muito essa cidade, assim como amo Quixadá também. E é um prazer poder atender a população daqui. E a gente está à disposição para o senhor vir mais vezes aqui. E agradecer também à Unimed aqui no Sertão Central, a Unimed Ceará também, que nos fez o contato e nos ajudou nessa ponte com o doutor Tiago. E é um prazer recebê-lo aqui e estamos sempre à disposição, tá, doutor? Obrigado, Alistene, obrigado a todos que nos acompanharam. E estou de portas abertas também para a gente debater esses temas tão importantes.